Nossa jornada começa e prepare-se com a inconfundível Wandinha Adams adentrando sua escola com a feição mais primorosamente sinistra que um rosto já exibiu. Ela encontra seu adorado irmão feioso impiedosamente amarrado e confinado dentro do armário, uma situação completamente inaceitável. Ao libertá-lo, ela profere as palavras mais tranquilamente intimidadoras já ditas: "Eu quero nomes." Num lampejo de poder psíquico assombroso, uma visão a invade, revelando precisamente os agressores que atormentaram seu irmão. Ao saber que os responsáveis são da equipe de natação, um plano de retaliação começa a se delinear em sua mente genial e sombria. Ela então ruma para a piscina e, pasme, carregando 2 bolsas repletas de piranhas deliciosamente famintas. E ela declara, com uma firmeza arrepiante: "A única pessoa que pode torturar meu irmão sou eu." Com um semblante magnificamente impassível, ela libera as criaturas vorazes na água e é uma cena de puro impacto visual que ficará para sempre em sua memória. O pânico absoluto enquanto os arruaceiros lutam freneticamente pela vida é algo espetacularmente satisfatório de se assistir. Um leve, profundamente realizado sorriso surge no rosto de Wandinha, indicando uma missão de desforra concluída com maestria. Seus pais, Mortícia e Gomes, ficam consternados com seus atos e concluem que uma mudança drástica é urgentemente necessária. Eles resolvem mandá-la para a Academia Nunca Mais, um colégio para desajustados sobrenaturais, assim como eles. Numa virada de roteiro sombria, um pobre viajante solitário adentra a floresta próxima a Nunca Mais, totalmente inconsciente do perigo à espreita. Poucos minutos após o início de sua caminhada, uma criatura aterrorizante o ataca e põe fim à sua vida de forma brutal e medonha. Tempos depois, o xerife local encontra o corpo desfigurado do viajante e dá início a uma investigação perturbadora no local do ocorrido. Logo percebemos que este é apenas o mais novo de uma série de crimes hediondos e semelhantes, e o xerife desconfia de uma ligação com o misterioso internato. A chegada de Wandinha à Academia Nunca Mais é uma cena verdadeiramente estonteante, pois a arquitetura gótica espelha com perfeição sua alma obscura. Ela é apresentada à diretora Larissa Wims, que revela o fato surpreendente de ter sido a antiga colega de quarto de Mortícia. Wims acomoda Wandinha no antigo aposento de sua mãe, um lugar que literalmente pulsa com história e inúmeros segredos. Em seguida, conhecemos sua nova colega de dormitório, Enid, que é uma explosão contagiante de cor, alegria e energia lupina. O contraste entre o lado colorido do cômodo de Enid e a estética lúgubre de Wandinha é imediata e espetacularmente evidente. O contraste entre o lado colorido do cômodo de Enid e a estética lúgubre de Wandinha é imediata e espetacularmente evidente. Enid guia Wandinha por um tour deliciosamente rápido pela academia, revelando as 4 principais panelinhas de alunos. O passeio nos revela os grupos dominantes, os presas, os pelos, os chapados e os escamas. Ela indica a abeia rainha da escola, uma sereia de beleza magnética chamada Bianca Barclay. Também somos apresentados ao seu intrigante ex-namorado, Xavier Thorpe, um artista habilidoso que consegue dar vida às suas ilustrações. A família Adams se despede de um jeito singularmente mórbido, mas tocante, como só eles sabem fazer.
Mortícia adverte Wandinha que seus familiares foram notificados sobre uma possível tentativa de fuga, uma rede da qual é impossível escapar. Gomes, às escondidas, libera o Mãozinha, uma mão decepada e senciente, para vigiar sua querida filha. Naquela mesma noite, as personalidades opostas de Wandinha e Enid geram um atrito imediato e dramático pelo espaço que dividem. Wandinha, de fato, demarca o quarto com fita adesiva enquanto Enid ouve música animada no volume máximo, para a fúria contida de sua colega. No dia seguinte, Wandinha vai para a aula de esgrima e, sem hesitar, desafia a atual campeã Bianca. Ela corajosamente propõe que o duelo seja sem máscaras e sem proteções nas pontas, uma alteração que torna o embate incrivelmente emocionante. Ainda que Bianca vença a disputa, a ferocidade do combate entre elas é algo genuinamente empolgante de se ver. Mais tarde, num instante de puro suspense, uma gárgula de pedra gigantesca subitamente despenca do telhado, bem na direção de Wandinha. Aparecendo subitamente, Xavier a empurra para longe do perigo, salvando sua vida por uma fração de segundos. Ele revela estar retribuindo um favor de infância, quando ela o salvou de ser cremado vivo durante o funeral de sua madrinha. De volta ao seu dormitório, Wandinha encontra o Mãozinha, o que resulta em uma confrontação imediata e surpreendente. Ela astutamente o ameaça de aprisioná-lo numa gaveta para sempre, a não ser que ele prometa lealdade absoluta a ela. A Mãozinha, aterrorizado, prontamente concorda em servi-la, selando o início de sua nova e extraordinária aliança. Como parte de sua matrícula, Wandinha deve comparecer às sessões de terapia judicialmente determinadas na cidade vizinha de Jericó. Ela engenhosamente ludibria sua terapeuta antes de executar uma fuga espetacular e ousada pela janela. Ela acaba em uma cafeteria charmosa, onde conhece Tyler, o filho do xerife que, surpreendentemente, trabalha como barista. Demonstrando sua inteligência singular, ela conserta com facilidade a complexa máquina de café dele, deixando-o completamente atônito. Em agradecimento, ele se oferece para levá-la de carro à estação de trem, ajudando em seu plano de escapar da academia nunca mais. Enquanto aguardam, um grupo de arruaceiros locais comete o erro crasso de provocá-la e ela os subjuga com uma destreza marcial impressionante. O xerife chega em meio à confusão e, ao ouvir o sobrenome dela, expõe seu profundo desdém pelo pai da garota, Gomes. No trajeto de volta para o colégio, ela tem outra visão avassaladora, antecipando com precisão a morte do motorista em um acidente recente. Naquela noite, ela toca seu violoncelo na sacada do dormitório, em uma cena tão melancolicamente bela que é de arrepiar. Pressentindo que algo está muito errado com um colega chamado Rowan, Wandinha o segue destemidamente pela floresta lúgubre. Ele, de forma inesperada, usa seus poderes telecinéticas para imobilizá-la contra uma árvore, confessando que sua mãe previu Wandinha destruindo a academia nunca mais. No instante em que ele começa a asfixiá-la com seus poderes, uma criatura imensa e assustadora emerge da escuridão e ataca Rowan ferozmente. Wandinha comunica aos pais, através de uma bola de cristal, que suas impressões sobre o colégio estavam corretas, declarando: "Acho que vou amar este lugar." Amiga, imagine só, a manhã seguinte à suposta morte de Rowan irrompe com um interrogatório de uma tensão quase sufocante entre o xerife Galpin e a nossa perspicaz Wandinha. E é de cair o queixo. Ele se recusa veementemente a dar ouvidos à sua narrativa fantástica sobre um monstro, convencido de que ela inventou
cada pormenor daquele acontecimento pavoroso. O diálogo deles é interrompido da forma mais surpreendente possível quando um ajudante do xerife aparece com Rowan, que está ali em carne e osso, perfeitamente vivo e sem um arranhão. É palpável a confusão desconcertante da Wandinha, amiga, quando ela começa a temer que está de fato perdendo o juízo, uma ideia que é simplesmente devastadora. Ao voltar aos salões imponentes de Nunca Mais, ela encontra a radiantemente animada Enid, completamente imersa na iminente e emocionante Copa Edgar Allan Poe. E a determinação da Enid, gente, para enfim superar a aparentemente imbatível Bianca, é algo tão inspirador que chega a ser arrebatador. Wandinha, no entanto, continua implacavelmente focada no enigma, descobrindo uma intrigante marca d'água no desenho que Rowan lhe entregara. Ela se apressa para tentar falar com Rowan, mas, para sua surpresa, a diretora Wims informa com frieza que ele foi imediatamente expulso da academia. E então, Wims faz uma revelação estarrecedora, confessando que sabe tudo sobre as visões psíquicas de Wandinha, tal como sua mãe, a memorável Mortícia, um dia soube. A diretora, com autoridade indiscutível, impõe uma atividade extracurricular à Wandinha e ordena ao fiel Mãozinha que vigie de perto o supostamente expulso Rowan. O Mãozinha segue o Rowan até a estação de trem e é lá que ele entra furtivamente em um banheiro e realiza uma transformação espantosa, tornando-se um senhor idoso. Mas que pena, gente! O Mãozinha o perde de vista, deixando escapar por um fio a mais impressionante mudança de aparência que se possa conceber. Mas que pena, gente! O Mãozinha o perde de vista, deixando escapar por um fio a mais impressionante mudança de aparência que se possa conceber. Mas que pena! Mais tarde, em uma reviravolta desconcertante, aquele mesmo senhor se transforma na diretora Wims, revelando para nossa estupefação que ela é uma metamorfa acobertando a pavorosa morte de Rowan. Nossa, esta é uma descoberta tão colossal que vira toda a investigação de ponta cabeça. Destemida, Wandinha se lança de cabeça em sua busca por respostas, visitando os mais variados clubes extracurriculares da escola. Ela se junta ao clube de apicultura com um aluno adoravelmente gentil chamado Eugene, com o brilhante objetivo de permanecer perto do local do ocorrido. Então, com a sagacidade que lhe é peculiar, ela pede a Enid que a acoberte para que possa retornar a Enid, que a acoberte para que possa retornar à floresta e prosseguir com sua busca implacável pela verdade. E enquanto explora a floresta, ela encontra os óculos de Rowan, que desencadeiam uma visão tão intensamente nítida de um enigmático livro roxo que a deixa ofegante. Essa visão extraordinária a conduz até uma estufa, onde ela por fim encontra o livro, um artefato que pertenceu a uma sociedade secreta extinta, conhecida como as Beladonas. Com uma ousadia estonteante, ela então se infiltra no quarto de Rowan e se esconde sob a cama, chegando no instante preciso para ouvir uma discussão de intensidade fulminante entre Bianca e Xavier. O dia seguinte traz a lendária Copa Poe e dá para sentir no ar, amiga, uma energia contagiante, uma mistura de grande entusiasmo e rivalidade acirrada. O copiloto de Enid sofre um incidente cômico e peculiar envolvendo pão de alho, criando a oportunidade mais perfeita e imprevista para Wandinha entrar na competição.
Assim, Wandinha concorda em se juntar à equipe de Enid, os Gatos Pretos, movida por um propósito deliciosamente maliciosa: humilhar Bianca de uma vez por todas. A competição em si, gente, é uma sequência tão gloriosamente caótica e repleta de ação que desafia a imaginação mais fértil. A equipe de sereias de Bianca recorre à sabotagem mais baixa, mas Wandinha e Enid, com a ajuda valiosíssima do Mãozinha, são mais astutas em cada manobra de forma sensacional. Elas utilizam uma rede de pesca para capturar um tritão e acionam garras de lobisomem para inutilizar outro barco em uma demonstração de pura genialidade. Wandinha então aplica o golpe de misericórdia em uma manobra extremamente gratificante, destruindo o barco de Bianca com arpões e garantindo uma vitória memorável. Mais tarde, posicionada diante da majestosa estátua de Edgar Allan Poe, ela decifra uma série de charadas tão intrincadas que fariam qualquer um desistir. E então, com 2 estalar de dedos, uma passagem secreta para uma câmara escondida se revela como que por encanto diante de seus olhos. Lá dentro, ela enfim encontra o enigmático livro de Rowan, o grande prêmio e o objetivo final de toda a sua jornada. Mas que suspense! Antes que possa sequer examiná-lo, alguém lança um saco preto sobre sua cabeça, mergulhando-a na escuridão. Ela se vê totalmente rodeada pelos membros atuais das Beladonas, que, para sua completa perplexidade, lhe oferecem um lugar em sua prestigiosa e sigilosa sociedade. É um destino divinamente aterrador para Wandinha, pois ela é incumbida de tocar seu violoncelo com a fanfarra perpetuamente animada do Colégio Jericho. Ao mesmo tempo, o xerife Gelpin, com seu preconceito visceral, expõe suas opiniões mais repugnantes sobre os excluídos para o conivente prefeito Walker. Contudo, a Wandinha, com sua mente sagaz, arquiteta um plano para trocar suas tarefas de voluntária com a Enid. O objetivo dela é nada menos que sondar os artefatos históricos do fundador de Jericho, o infame Joseph Crackston. Na loja de doces, Wandinha desfere uma dose estarrecedora de verdade, esclarecendo um grupo de turistas sobre a história assombrosamente verídica dos peregrinos. É um espetáculo genuinamente impactante vê-la pessoalmente pô-los em debandada em um estado de total incredulidade. Enquanto isso, em um antiquário, a adorável Enid paquera incessantemente o Ajax. Em uma demonstração de coragem autenticamente tocante, ela finalmente reúne toda a sua audácia para convidá-lo para sair, e é algo simplesmente encantador. De volta à loja de doces, no entanto, os eventos tomam um rumo sombrio quando o filho abominável do prefeito Walker, Lucas, e seus amigos começam a intimidar o pobre Eugene. A resposta de Wandinha é imediata e esplêndida ao intervir para defender seu amigo com um fervor incomparável. Ela executa a mais satisfatória forma de justiça ao prender um dos valentões no pelourinho para que todos testemunhem. Depois, ela adentra a casa de reuniões abandonada em busca dos mistérios que ali se ocultam. Lá dentro, ela faz a descoberta mais assombrosa de todas, um retrato da enigmática garota loira de suas visões segurando firmemente um livro de suma importância. Tyler, então, revela a localização das ruínas da casa de reuniões original, ocultas no âmago da floresta. Ela e o Mãozinha viajam para encontrar a edificação ancestral, um lugar que emana um poder completamente funesto.
No instante em que Wandinha toca a porta, ela é atingida por uma visão avassaladora, uma jornada inesperada 400 anos de volta na história. Somos apresentados à sua ilustre ancestral, Goody Adams, que está sendo julgada pelo próprio e perverso Joseph Crackstone. Crackstone acusa Goody de feitiçaria e, com uma brutalidade inenarrável, reúne todos os outros excluídos da cidade. É uma cena absolutamente arrasadora e pungente, na qual ele os confina em um celeiro e impiedosamente o incendeia. Quando Wandinha finalmente retorna da visão, ela vê a própria criatura que matou Rowan parada bem diante de seus olhos. Ela o persegue em uma caçada alucinante, apenas para observar a mais assombrosa transformação quando as pegadas da criatura se convertem de monstruosas em humanas. Nesse momento, ela encontra Xavier, que inesperadamente confessa que está começando a aceitar seus relatos fantásticos sobre a besta. No dia seguinte, durante a inauguração de um novo monumento para Crackstone, Wandinha orquestra sua retaliação com uma precisão diabólica. Com o suporte indispensável do Mãozinha, ela providencia para que a fonte seja abastecida com combustível e todo o memorial explode num magnífico fogaréu. Enquanto a multidão grita em meio a um pandemônio absoluto, Wandinha continua a tocar seu violoncelo com um sorriso impecavelmente sinistro. Logo depois, ela tem um embate explosivo com a diretora Weems, acusando-a de ser conivente na ocultação do passado aterrorizamente violento de Jericho. A noite termina com os desfechos mais impactantes imagináveis, deixando a pobre Enid completamente desolada e o monstro fazendo mais uma vítima incauta. Imagine a audácia espetacular de Wandinha Mãozinha ao se infiltrarem no necrotério de Jericho na calada da noite. É uma cena realmente inacreditável. Ela conduz uma análise detalhada, documentando cada um de seus achados sinistros com uma exatidão assombrosa. Isto a leva à chocante constatação de que cada vítima teve múltiplos órgãos cirurgicamente extraídos, indicando que o criminoso está colecionando recordações pavorosas. No dia posterior, de maneira completamente surpreendente, Xavier chama a formidável Wandinha para o baile Raven. Como era de se esperar, ela recusa a princípio, apenas para logo em seguida invadir seu estúdio de arte particular, o que é uma manobra bem típica da Wandinha. Lá dentro, ela encontra a evidência mais comprometedora possível, um enorme acervo de ilustrações que retratam com exatidão a pavorosa criatura. Quando Xavier a questiona sobre a invasão, ela, de improviso, o convida para o baile como um álibi, e ele, para surpresa de todas, aceita, o que é algo impressionante. Wandinha mostra os esboços ao xerife Galpin, que nota na hora a semelhança deles com as fotografias de sua própria apuração. Ele aceita colaborar com a investigação dela sob a condição de que ela apresente uma evidência sólida e incontestável. Numa história paralela cativante, Lucas Walker convida a querida Enid para o baile e o sim radiante dela é simplesmente a cena mais adorável que existe. Então, em um momento realmente emocionante, Tyler confessa o que sente por Wandinha e a chama para ser seu par naquela noite única. É devastador quando ela precisa contar que já irá com Xavier, deixando o pobre Tyler visivelmente arrasado e desolado. Wandinha, então, faz uma escolha inesperada e recruta Eudine para ajudá-la a vigiar uma caverna dos desenhos de Xavier em vez de ir ao baile.
No interior da Gruta Sombria, eles descobrem um achado verdadeiramente sinistro, localizando correntes antigas e uma das garras da própria criatura no chão. Necessitando de uma amostra de DNA para comprovação, Wandinha volta ao estúdio de Xavier em busca de um item para confrontar com a garra. Ali, ela encontra um indício mais pavoroso de todos, um tecido com uma mancha que parece confirmar todas as suas piores desconfianças sobre ele. Xavier a apanga de surpresa novamente e sua justificativa é desconcertante. Ele admite que o monstro tem atormentado seus pesadelos sem trégua. Ele conta que os arranhões em seu pescoço surgiram quando uma de suas ilustrações criou vida e o atacou. Ao notar que foi usado o tempo inteiro, Xavier explode de raiva e a expulsa de seu estúdio com uma fúria visível. Na noite do Raven, em uma fantástica manobra de intromissão, Mãozinha falsifica um bilhete e convida Tyler para a festa em nome de Wandinha. Tyler surge com o vestido preto perfeito para ela, um gesto tão delicado que a leva a tomar a incrível decisão de acompanhá-lo. Na festa, Wandinha deixa todos de queixo caído com sua coreografia agora icônica, excêntrica e totalmente original. A celebração é interrompida quando os amigos de Lucas aprontam uma brincadeira de mau gosto, acionando os sprinklers e cobrindo todos com um líquido avermelhado. Exatamente nessa hora, Eugene vê uma figura de botas vermelhas lançando um artefato incendiário na gruta antes de desaparecer na floresta. Ao voltar para a festa, Wandinha é subitamente atingida por uma visão psíquica terrível de Eugene sendo brutalmente atacado pela criatura. Ela corre desesperadamente para a mata e o encontra seriamente ferido no chão, um desfecho absolutamente chocante e devastador. Visualize o cenário. Um jovem e imensamente cativante Gomes Adams é apanhado de surpresa, acusado de um crime medonho, no momento preciso em que um corpo inerte cai aos pés da jovem Larissa Wins. E então, de forma súbita, a narrativa nos leva de volta ao presente para o tão esperado fim de semana dos pais na academia Nunca Mais. Prepare o seu coração, pois a lendária família Adams, com Gomes, Mortícia e o inconfundível Feioso em sua companhia, faz uma entrada grandiosamente dramática que é simplesmente inigualável. Numa sessão de terapia familiar repleta de uma tensão tangível, a audaciona Wandinha, com uma ousadia impressionante, questiona seus pais sobre a enigmática morte de Garrett Gates. Você consegue sequer conceber a coragem espantosa e a perspicácia singular de Wandinha ao exigir respostas ali, naquele preciso momento? O silêncio eloquente de seus pais apenas atiça a determinação de Wandinha, impulsionando-a a se lançar com afinco na investigação por conta própria. Pouco depois, em um cemitério magnificamente lúgubre, Wandinha flagra discretamente uma cena surpreendente. Mortícia depositando uma única rosa sobre a lápide de Garrett Gates. E então, prepare-se! Numa guinada de eventos chocante, o xerife Galpin recebe a informação arrasadora de que o legista pôs fim à própria vida. Um bilhete esclarecedor foi encontrado, contendo uma admissão espantosa de que toda a documentação original da investigação de Garrett Gates havia sido descaradamente adulterada. Munido desta admissão altamente duvidosa, o xerife invade Nunca Mais com um ímpeto implacável e detém Gomes diante dos olhares atônitos de todo o corpo estudantil.
Atrás das grades, em um momento de extrema tensão, Gomes finalmente revela seu lado dos fatos para Wandinha, afirmando que Garrett Gates era obcecado por Mortícia e foi quem iniciou a agressão violenta. Ele detalha que, no auge do conflito, em um lamentável e funesto acidente, Garrett foi fatalmente transpassado pela espada do próprio Gomes. Wandinha acredita piamente que seu pai é sincero, mas um forte pressentimento lhe diz que um elemento essencial daquele quebra-cabeça permanece nas sombras. Ela, com um desembaraço impressionante, tem a ousadia de interpelar o xerife sobre a ocasião extremamente dúbia da morte súbita do legista. A verdade completa, com todos os seus detalhes impactantes, finalmente vem à tona quando Wandinha e Mortícia se encontram na biblioteca secreta das Beladonas. Na verdade, meu caro amigo, foi a própria Mortícia que, em um esforço desesperado para se defender, empunhava a arma no momento em que Garrett investiu contra ela e se feriu tragicamente na lâmina. Gomes, em um gesto de autêntico e nobre cavalheirismo, tomou para si a responsabilidade durante todos esses anos para salvaguardar a mulher que ama incondicionalmente. Mortícia então revela um pormenor crucial, uma recordação arrepiante de que Garrett espumava pela boca durante a investida feroz. Esta pista horripilante leva o raciocínio aguçado de Wandinha à conclusão inevitável: ele fora envenenado com Belladonna. E assim, em um ato de coragem estonteante, elas desenterram o caixão de Garrett e descobrem um dedo amputado e azulado, uma cena verdadeiramente espantosa. Logo após serem detidas por este feito assombroso, Wandinha é assaltada por uma visão poderosa que revela toda a trama macabra. Pasme, se for capaz, o próprio pai de Garrett, um fanático repulsivo, instruir o filho a envenenar todos os marginalizados no baile. O pequeno frasco de Belladonna, por uma ironia do destino, quebrou-se dentro do bolso de Garrett durante o tumulto do confronto. Tão logo são postas em liberdade, elas encaram com uma destreza notável o prefeito Walker, o xerife da época, que admite ter escondido os fatos para, supostamente, proteger a comunidade. E quando o fim de semana dos pais chega ao seu fim, Wandinha confronta a diretora Wims com a descoberta estarrecedora de que ela sabe que Wims é uma transmorfa. Mas antes que Wims consiga esboçar uma reação, uma sinistra e assustadora mensagem, fogo vai chover, surgem caracteres em chamas por todo o gramado da escola. A audácia de Wandinha em sua tentativa de se comunicar com sua ancestral, a lendária Goody Adams, por meio de uma sessão espírita, é simplesmente impressionante. Bem no início deste profundo ritual, seus amigos surgem como uma festa de aniversário surpresa, a interrupção mais inacreditável que se pode imaginar. De forma inacreditável, a comemoração está acontecendo na cripta verdadeiramente apavorante do mismíssimo Joseph Crackston. Em um instante fascinante, Wandinha toca um altar e é imediatamente transportada para uma visão impactante que distorce a realidade. O espírito de Goody Adams se revela com um aviso aterrador. Joseph Crackston está retornando para exigir sua vingança. Goody desvenda que o único jeito de evitar a catástrofe iminente é Wandinha localizar uma propriedade específica e completamente enigmática. Na manhã seguinte, com uma perícia notável, Wandinha utiliza seu talento artístico para desenhar com precisão os portões de sua visão.
Paralelamente, em um desdobramento chocante, o prefeito Walker descobre que Laurel Gates, a irmã de Garrett, teria se afogado, mas seu corpo nunca foi localizado. Então, em um átimo de reconhecimento, Xavier vê o esboço dela e prontamente identifica os portões como os da abandonada e sombria residência dos Gates. Destemida, Wandinha se dirige à propriedade sozinha e, para seu completo espanto, avista o prefeito Walker no interior. Em um gesto de pura ousadia, ela então se esconde no porta-malas do veículo dele para segui-lo sem ser percebida. Então, em um incidente devastador e repentino, um ameaçador Cadillac azul materializa-se do nada e colide violentamente com o prefeito. Esse acontecimento terrível obriga a diretora Wims a suspender todos os privilégios de Wandinha na cidade, uma reviravolta na trama que é de fato enlouquecedora. Indomável como sempre, Wandinha, com uma sagacidade incomparável, convence Tyler a ir a um pretenso encontro, arranjando o pretexto perfeito para sua investigação em curso. Depois, ela persuade não apenas ele, mas também uma bastante hesitante Enid a voltar com ela à assustadora propriedade dos Gates. No interior, eles se deparam com o achado mais espantoso de todos. O próprio Cadillac azul que atingiu o prefeito está estacionado bem ali, na garagem. Eles também encontram um altar secreto dedicado a Joseph Craxton, uma confirmação medonha de seus piores receios. Ao explorar sozinha, uma assustada Enid descobre um cômodo que parece ter sido habitado há pouco tempo, com flores frescas e tudo, o que é extremamente inquietante. Wandinha encontra uma velha caixa de música com as iniciais LG, o que só pode ter um significado. Ela pertence a Laurel Gates, a mulher que todos julgavam estar morta. Subitamente, um urro pavoroso ecoa pela casa no momento em que o monstro surge e persegue as garotas com uma fúria implacável. Elas conseguem fugir para o porão apenas para se depararem com a cena mais horrenda que se pode conceber, uma coleção de partes preservadas das vítimas daquela fera. Depois de sua fuga assustadora, elas encontram Tyler milagrosamente vivo, porém gravemente ferido, com arranhões brutais e profundos por todo o tórax. Quando o xerife Galpin e sua equipe enfim chegam para averiguar a propriedade, eles a encontram totalmente vazia, sem um único rastro de prova. Totalmente farta do comportamento arriscado de Wandinha, uma Enid arrasada e amedrontada finalmente recolhe seus pertences e deixa o quarto que compartilhavam. Agora, absolutamente só, Wandinha abre a caixa de música e descobre um fundo falso que revela o achado mais perturbador que se pode imaginar. Fotos dela mesma, tiradas sem seu conhecimento. E no ato final e mais sombrio de todos, um atacante não identificado invade o hospital e elimina o prefeito Walker, assegurando seu silêncio para sempre. A trama começa com o funeral extremamente solene do prefeito Walker, mas você nem faz ideia de quem Wandinha avista à espreita enigmática na floresta. É o próprio tio Fester, surgindo da forma mais assombrosa e verdadeiramente eletrizante que se pode conceber. Wandinha o abriga no celeiro das colmeias de Eudine, que se mostra o mais perfeito e inusitado dos refúgios. Fester então compartilha uma descoberta simplesmente arrasadora. O monstro é um Hyde, um ser cuja temível natureza oculta é despertada por um mestre secreto. Eles desvendam a existência do diário de Nathaniel Faulkner, um volume que contém informações cruciais e que está protegido dentro de um cofre secreto dos sombrios.
Naquela mesma noite, em um instante de tensão estonteante, Wandinha e Fester se infiltram na biblioteca para recuperar este artefato de valor incalculável. As páginas do diário desvendam algo impressionante. Um Hyde forma um vínculo de total subserviência. Aquele te desperta sua índole mais obscura. E como se o cenário já não fosse tenso o suficiente, a senhorita Thornhill surge com a notícia devastadora de que Enid solicitou oficialmente para sair do quarto delas. Na manhã seguinte, em uma vigilância discreta, eles seguem Xavier e o flagram em um encontro com sua terapeuta, a doutora Kimbott. Este breve encontro acende uma teoria inédita e fascinante na mente de Wandinha, deixando-a completamente convicta de que a doutora Kimbott é a mente maligna por trás de tudo. Ela divide essa hipótese surpreendente com Tyler na cafeteria, mergulhando ainda mais fundo no cerne deste enigma eletrizante. Mais tarde, no instante que todos aguardávamos, Wandinha finalmente aceita ter um encontro de verdade com Tyler na cripta magnificamente lúgubre de Crackstone. Contudo, durante a ausência deles, algo verdadeiramente terrível acontece. O quarto delas é totalmente revirado em uma violação violenta e amedrontadora. O diário é furtado, o que significa um contratempo imenso e desolador para a investigação. E em um achado de cortar a respiração, o pobre Mãozinha foi brutalmente apunhalado e fixado à parede com uma adaga. Justamente quando toda a esperança parecia extinta, o formidável tio Fester utiliza seus dons elétricos singulares para, de modo miraculoso, reavivar nossa querida Mãozinha. Durante o diálogo, a diretora Weems expõe um dado surpreendente. Os Hydes foram proscritos de nunca mais há 30 anos. Bianca e Lucas, então, apresentam um indício formidável, decifrando um anagrama que expõe a real e estarrecedora identidade de Laurel Gates. Wandinha, com uma certeza inabalável, agora crê que a doutora Kimbott é a desaparecida Laurel Gates e a confronta em uma cena de suspense verdadeiramente fenomenal. Enquanto uma atônita, a doutora Kimbott telefona para a diretora Weems em busca de auxílio, o Hyde emerge das sombras e desfere um ataque brutal bem diante dos olhos de Wandinha. Wandinha se apressa para o estúdio de arte de Xavier, onde encontra evidências pavorosas que foram meticulosamente forjadas para incriminá-lo. Lamentavelmente, o xerife chega e detém Xavier, caindo em uma trama genuinamente perversa e engenhosamente orquestrada. Em um instante magnificamente tocante de amizade verdadeira, Enid retorna ao quarto delas e as duas protagonizam um reencontro honesto e intensamente comovente. Procurando por um raro instante de sossego, Wandinha vai à cafeteria e divide um primeiro beijo muito esperado e absolutamente impecável com Tyler. Porém, no exato momento em que seus lábios se encontram, Wandinha é acometida por uma visão fulminante e terrivelmente pavorosa. Ela enxerga tudo com uma nitidez aterradora. O próprio Tyler, transfigurado e bestial, é o Hyde que acabou de agredir a doutora Kimbott. A brilhante Wandinha, com o auxílio dos enigmáticos sombras da noite, finalmente logra capturar o astuto Tyler Galpin. Ela, destemidamente, o acusa de ser o pavoroso Hyde e uma tensão eletrizante simplesmente domina o ambiente.
E então o Andinha faz uma descoberta chocante, compartilhando o segredo sombrio de que a mãe dele também era um Hyde. Quando Tyler tenta negar o que foi dito, Vandinha se prepara para arrancar uma confissão por meios drásticos, mas, de forma surpreendente, seus amigos a deixam para trás. No instante em que a situação se torna extremamente tensa, o xerife Galpin e seus homens aparecem, pondo um fim súbito ao embate. Mais tarde, na delegacia, Tyler faz uma solicitação inesperada para ter uma conversa particular com Andinha. E então, minha querida amiga, a máscara cai por terra enquanto ele admite tudo com uma calma apavorante que eu nunca antes presenciei. Ele debocha impiedosamente da nossa heroína, alertando que um perigo ainda maior se aproxima, deixando todos nós totalmente petrificados de pavor. Como um resultado drástico de suas atitudes, a diretora Wims bane Vandinha da academia nunca mais. O adeus emocionante com sua vibrante e cativante colega de quarto, Enid, é uma das cenas mais enternecedoras de toda a trama. Mas, justo quando tudo parece perdido, o Andinha visita Eugene no hospital e, para nossa surpresa, ele está incrivelmente desperto. Ele fornece uma pista vital, revelando que viu o agressor na caverna usando sapatos avermelhados. Em um lance de brilhantismo, Vandinha conclui de imediato que só podia ser a supostamente inócua Sra. Thornhill o tempo todo. Ela retorna às pressas à estufa para um embate decisivo, encarando bravamente a Sra. Thornhill sobre sua verdadeira e malévola identidade, Laurel Gates. O engano é totalmente desfeito, mas então ocorre a virada mais assombrosa de todas, quando Tyler surge, só que na verdade não era ele. Era a diretora Wims, que havia assumido com maestria a forma dele em um ato de bravura admirável, porém, ao final, desolador. Completamente desprevenida, a perversa Laurel aplica uma dose fatal de veneno de belladonna e somos forçados a presenciar o desfecho lamentável de Wims. Vandinha recobra a consciência e se vê aprisionada dentro da cripta de Crackstone. Laurel desvenda seu intento maquiavélico de ressuscitar o peregrino Joseph Crackstone usando a ancestralidade de Wandinha. Com um golpe preciso de uma lâmina, ela utiliza a substância vital de Wandinha e o aterrador Crackstone retorna ao plano mortal em uma explosão de poder sombrio. Em seu primeiro ato, o vilão ressuscitado a atravessa impiedosamente e a deixa para morrer, partindo para aniquilar a escola. Mas então, a figura fantasmagórica de sua ancestral, Goody Adams, surge para sanar suas lesões e entregar o segredo da vitória. Goody lhe diz que o único modo de derrotar Crackstone é atingindo-o diretamente no coração. Enquanto a batalha decisiva por nunca mais acontece, o Hyde ataca Vandinha de surpresa, mas então algo absolutamente incrível ocorre. Enid, potencializada pela brilhante lua escarlate, finalmente se converte em uma magnífica lobisomem e avança em um combate selvagem para proteger sua amiga. O embate violento termina quando o xerife surge e consegue conter o Hyde. Nesse ínterim, Bianca investe contra Crackstone pelas costas, criando uma distração que concede a Vandinha uma chance única. Com uma coragem sem igual, Vandinha crava um fragmento de espada partida diretamente em seu peito maligno, exterminando o mal ancestral de uma vez por todas. Justo quando o perigo parece ter passado, Laurel reaparece com uma arma, mas nosso incrível amigo Eugene corajosamente comanda um enxame de abelhas para neutralizá-la. A escola está enfim a salvo e podemos presenciar o abraço extremamente comovente e
tão esperada entre Wandinha e Enid em sua forma humana, a trama se conclui com Wandinha recebendo um recado intimidador de um remetente anônimo e Tyler iniciando sua metamorfose mais uma vez.